Secretário de Estado de Fazenda, o Leonardo Lobo. Ele está na linha com a gente. Por favor, faça as honras. Bom dia, secretário. Como vai o senhor? Acho que agora conseguimos nos falar. Obrigado por atender a Band News FM. Como vai o senhor? Tudo bem, Andreasa. Bom dia, Pinho. Bom dia. Mais ouvintes, e em especial aqueles que são os nossos aposentados pensionistas do prefeito. Secretário, eu vou lhe dar a palavra pedindo para que explique. Nós fizemos críticas nos últimos dias aqui na Band News FM, ecoando preocupações desses às quais o senhor se referiu, sobre esses decretos do governador que, em resumo, transferem parte do recurso desses fundos que tem origem nos recursos dos royalties de petróleo, portanto, dinheiro que tem dotação para o pagamento de pensões e aposentadorias, parte desses recursos para o Tesouro Estadual, e é uma preocupação derivada de uma preocupação sobre crise fiscal do Estado, eventual crise fiscal do Estado. Gostaria de ouvi-lo a respeito, inclusive o senhor falando em querer tranquilizar os aposentados e pensionistas. O senhor tem a palavra, secretário. Muito obrigado. André, obrigado aí por dar esse espaço. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Na verdade, nós não estamos retirando recursos do Previdência. Nós estamos fazendo o seguinte: aquilo que está no Rio Previdência continua no Rio Previdência. Esse excesso que tem é que nós estamos pegando este ano, e apenas este ano. Para quê? Para o pagamento de dívidas com a União. Porque os recursos de royalties e participações especiais, conforme diz a legislação federal, eles podem ser usados para três coisas, né? Para o pagamento de dívidas com a União, para o MDE, que a gente chama que fundamentalmente alguns gastos em educação, e para pagar o déficit da previdência do regime próprio dos servidores. Então, tão simples quanto isso, nós até não imaginávamos que iria ter essa repercussão. É um ato, na verdade, a gente entende como um ato de gestão e está previsto de maneira muito clara na legislação e que, na verdade, ele tem um fundamento. Qual que é o fundamento de nós fazermos isso? Por que nós estamos fazendo isso agora? Na verdade, o que acontece? O Rio de Janeiro, ele tem um estoque de caixa que hoje está na casa de 25 bilhões de reais, obviamente, considerando, inclusive, recursos do Previdência, mas que a gente tem que gerir esse estoque de caixa da melhor maneira possível para nós alongarmos ele ao máximo. É o seguinte: com as leis 192 e 194, nós tivemos uma perda de arrecadação bastante significativa, na casa de 10 bilhões de reais. Então, o que acontece? A gente tem um tempo para conseguir ajustar as despesas a essa nova realidade de receita e buscar, obviamente, novas medidas para a gente ir compensando isso. Só que a gente precisa de prazo para fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gerindo, nós estamos consumindo esses 30 bilhões de caixa, só que eu tenho que consumir esses 30 bilhões de caixa ao longo do máximo de anos que eu tiver. Por quê? Porque eu tenho tempo para ir fazendo os ajustes necessários. E, assim, a gente ter um Estado saudável. Eu sei que existe uma preocupação, e aí entendo o histórico dessa preocupação. Eu observei esse histórico à época do Tesouro Nacional, quando eu trabalhava lá, e que quem mais sofreu na crise entre os servidores foi o aposentado. Então, assim, essa garantia é uma garantia que não é real. A real garantia que o servidor tem de receber seus salários é a saúde do Estado. Que observa, em 2017 nós também tivemos a crise de preço de petróleo, entre outras coisas, mas essa crise acontece também em 2020, quando a gente teve a pandemia. O preço do barril do petróleo bateu 18 dólares. Então, veja, você não teve atraso no pagamento, as coisas aconteceram de forma bastante razoável. Por quê? Porque o Estado já tinha alguma saúde decorrente do próprio regime de recuperação fiscal. Então, aqui a minha mensagem é: o Estado está saudável. O que nós estamos fazendo são medidas para a manutenção dessa saúde pelo máximo de tempo possível. Então, assim, eu não vejo nenhuma questão de curto prazo. E nós continuamos trabalhando como estivemos trabalhando e estamos. Acho que talvez hoje a gente tenha até uma boa notícia para dar. Saiu o nosso relatório hoje de gestão fiscal, e nele mostra que o déficit da Previdência até agora ainda não aconteceu. Um déficit que na nossa LOA estava na casa de 9 bilhões de reais. Nós estamos no final de setembro, nós estamos falando, desculpa, esse número é do final de agosto, porque é do terceiro quadrimestre, do segundo quadrimestre, está em superávit de 600 milhões. Ou seja, nós estamos trabalhando para manter as contas do Estado em dia e no longo prazo, em especial. Nossa preocupação hoje é de longo prazo, Andreasa, não é de curto prazo.
secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Os microfones da Band News FM estão sempre abertos para o senhor e qualquer